Shalom, amados. A graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, amém? Pode se assentar. Como vocês sabem, essa semana foi um pouquinho corrida, né? Com a minha filha primogênita. Eu passei a semana com ela e as coisas ficaram meio corridas, mas eu prometo um bolo para hoje. Eu dei o bolo em vocês, mas eu vou trazer o bolo para vocês, amém? Não sei se é a semana que vem, porque essa semana também ela vai precisar ficar 15 dias aí de repouso, né? Eu vou precisar estar com ela, mas ele vem, amém? Vocês creem? Amém. Então orem. Para que a promessa se cumpra. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, amém? Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 34. Eu ontem falei que ia passar a pregação para o meu esposo, né? Que eu estava muito cansada. Aí minha nora falou assim, não, mas cansada que é bom, né? Aí eu já estava estudando e estava vendo aqui, né? Moisés saiu do meio do seu povo para a terra que Deus prometeu. Eu pensando, falei, não é Moisés, é Abraão. Aí falei para o pastor, falei, estou até trocando, né? Falei que estava na minha cabeça, Moisés saiu do meio do seu povo para ir para a terra que Deus prometeu. Só faltava eu dizer que Moisés também recebeu as tábuas da lei. Ele falou, mas foi Moisés. Falei, é. Então, né? Se prepare. Grandes emoções. Amém? O Senhor é poderoso e não somos nós que fazemos, é Ele. Amém? E Ele nos usa na nossa fraqueza, que seja assim. A palavra de Deus, em Êxodo 34, a partir do verso 10, que eu quero partilhar com vocês, diz assim, o Senhor respondeu, faço hoje uma aliança com você, na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou algum lugar da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Nós vamos continuar na leitura desse texto, mas nós vemos aqui, depois que Abraão, né, saiu da terra, do meio da sua parentela, e foi em direção à terra que o Senhor lhe prometeu, e o Senhor falando com ele sobre as coisas que o Senhor iria fazer, né? E aqui ele diz, faço uma aliança contigo. E nós também temos uma aliança com Deus, amém? Eu tenho uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus aí? Glória a Deus. E nós também temos visto e vivido essas maravilhas que o Senhor prometeu. Amém? Eu já vivi muitos milagres na minha vida, né? Continuo vendo a mão poderosa de Deus sobre a minha vida, e eu creio que cada um de vocês também tem vivido assim, desde aquele que tem 40 anos no Evangelho até aquele que nasceu ontem, semana passada, tem visto o agir de Deus na sua vida. Basta nós termos os olhos abertos e os ouvidos abertos, prestando atenção naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor faz. Né? Porque, às vezes, nós nos acostumamos com o bem do Senhor. Nós acostumamos a viver as boas coisas e não as valorizamos. Né? Vocês sabem, né, que meus netos, recém-nascidos, né, estou aí cheia de netos, e cada vez, né, que conversando com a Jéssica, né, nós estávamos no hospital, tivemos bastante tempo para conversar, né, e aí eu estava falando a respeito, por exemplo, disso, né, do parto, né, eu falei, no parto da Ana, eu fiquei bem preocupada, né, como que ia ser, né, porque a pressão estava alta e tal, e falando, aí depois falei da Esté, a gente fica preocupado, e falei, era tão bom quando eu era inocente, né, que a gente era mais novo, a gente não tinha esse sentimento, né, de pode acontecer alguma coisa ruim. Parecia que tudo era bom, né, e graças a Deus, como eu não vivi nenhum problema nas gravidezes, né, nada assim, então, você fica com aquele sentimento de que é muito normal correr tudo bem.
né? Mas conforme você vai tendo entendimento, e isso eu digo mesmo de conhecimento humano, você vai vendo quão complexo é, por exemplo, uma gravidez e um parto. Muita coisa pode dar errada, né? São muitas coisas. Qualquer sinalzinho ali errado pode haver um aborto, né? O corpo rejeita. Qualquer coisinha errada no parto pode falecer a criança, pode falecer a mãe, né? E são coisas comuns, não são raras. Mas quando a gente vive muito as coisas boas, a gente acha que o comum é o bom, né? Que é raro acontecer algo errado. E à medida que a gente vai, inclusive, envelhecendo e vendo e vivendo, tendo experiências mais difíceis e vendo pessoas morrerem, né? E quanto mais a gente vive, mais a gente vê as pessoas morrerem, é óbvio, né? A gente vai ficando mais medroso, né? A gente vai tendo mais noção do perigo, de como é difícil, mas também vai ficando mais grato por cada coisinha, né? Vai vendo o quanto realmente faz diferença, o quanto é o poder e a mão do Senhor em cada situação, né? O quanto acordar, abrir os olhos, é um milagre do Senhor, é uma bênção do Senhor. E, às vezes, a gente se esquece disso, né? E quando ele deu essa promessa para Abraão, ele também nos deu essa promessa de aliança, porque ele está falando de aliança. Amém? Embora ele estava falando com Abraão, mas ele estava falando de aliança. E o povo, nós fazemos parte desse povo que o Senhor levantou através de Abraão. Amém? Pela fé somos filhos de Abraão. Porque somos parte do mesmo pacto, da mesma aliança que o Senhor fez com ele. E aí no verso 11 diz assim: observe com atenção, porém tudo que lhe ordeno, hoje irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então aí nós vemos Deus falando, olha, presta atenção, porque eu irei à sua frente. E esse é outro detalhe que nós precisamos nos lembrar quando o Senhor nos ordena que nós caminhemos. Entender que Deus vai à nossa frente. Porque eles iam para um lugar, ele ia para uma terra que não era vazia, irmãos. Era uma terra habitada, né? Mas Deus falando, olha, eu vou à frente, eu vou expulsar aquele povo. Eu vou te dar essa terra, sou eu que estou te dando. E quando nós entendemos que é o Senhor que nos dá, que é o Senhor quem nos dá a bênção, que é o Senhor quem nos faz o bem, nós entendemos também que Ele vai à nossa frente, tirando todo empecilho, lutando toda a guerra. Não é, Ele não diz assim, ó, você vai lá, né, antes de você chegar lá, eu já vou ter expulsado o povo, né, já vai estar tudo limpinho para você, você já vai poder chegar lá. Não, Ele disse, você vai, né, a sua parte, mas eu irei à sua frente. Então, nós precisamos nos lembrar isso dia após dia. Nós precisamos ter, né, o Marcelo dia falou assim, a pastora que gosta de pregar sobre alegria, eu gosto mesmo. Né? Um dos versículos preferidos, a alegria do Senhor é a sua força, é a nossa força. Porque é uma verdade, irmãos. Né? Por que nós vivemos tempos de tanta depressão, tanta síndrome do pânico? Porque as pessoas estão cada vez mais egoístas, mais pensando em si mesmo. Então, eu não tenho, eu não recebi, não aconteceu, então eu vou me fechando em mim mesmo e vou deixando que essas coisas entrem. Porque onde há um coração grato, realmente grato, não vai ter lugar para essas coisas. Né? Quando nós conversávamos ontem com uma irmã, né? Há momentos de tristeza. Né? Há momentos que a gente fala, ai, Deus me abandonou. Tal. Aquilo dura 5 minutos e pronto. Né? Depois a gente fala, pera, dá um tapinha assim na cara, fala, né? Sai desse corpo que não te pertence. Né? E volta às bênçãos do Senhor. Nós não vivemos essas tristezas, nós não ficamos trazendo a nossa alma cada vez mais para o fundo e curtindo a fossa, como se dizia antes, né? Quando ouvia aquelas músicas. Né? Não, eu me alegrarei no Senhor. Nós começamos a celebrar, a cantar por todas as promessas que o Senhor nos deu e porque temos essa aliança bendita. Amém? Verso 12 diz assim, mas, né, tenha cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer,
seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Estar no meio desse povo não significa, amados, se aliançar com eles. Né? Deus está falando, ó, você vai para aquele lugar, vai ter um povo lá, que eu vou expulsar, eu vou cuidar, mas não se aliance. Aí vem a nossa parte. Né? Abraão, sai do meio da sua parentela. Né? Haviam povos nas terras que o Senhor enviou, mas ele não deveria se aliançar com eles. Certamente ele ia conviver. Certamente ele ia ter que, talvez, fazer alguns negócios de compra, venda, enfim. Né? Mas sem se aliançar. O grande problema da nossa geração é que nós nos aliançamos com aquilo que nós não devemos. Se você ler mais um pouquinho para frente, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre o que acontece à medida que vai se aliançando. Né? Nós acabamos nos envolvendo naquilo que o outro faz, naquilo que a maioria faz, naquilo que é normal. Né? Mas no verso 13 ele diz, em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados a Deus Aserá. Né? Então, Deus é muito específico aí, destrua os altares idólatras. E quando ele fala assim, se ele fala, olha, você não se aliance e ainda destrua os altares. Né? Ou seja, né, ele não ia chegar ali e destruir o altar daquele que estava naquela terra, mas à medida que ele tomava posse daquela terra, ele ia destruindo. Ele não aceitava, ele não se aliançava com aqueles deuses. Né? Ele instituía ali um altar de adoração ao único Senhor. Mas o que acontece? Muitas vezes, esses altares, falando de nossas vidas hoje, os altares que nós temos que destruir são altares que estão na nossa própria vida. Porque nós nos aliançamos por causa dos nossos altares. Não, como assim? Né? Não, porque eu vou lá, mas eu tenho assim, né, aquele altar de que eu preciso ser benquisto. Né? Eu não quero entrar em conflito porque eu preciso que me amem, eu tenho nela minhas carências. E aí, isso é um altar, amados. Né? Eu tenho que me sentir amado. Aí, por isso, eu me alianço, porque senão eu vou entrar em conflito com aquela pessoa, e aí, então, eu vou ter que me aliançar. Então, o Senhor diz, destrua os altares. E não são só os altares que estão lá, mas são os altares que estão nos nossos corações. Porque são os altares dos nossos corações que fazem com que nós nos aliancemos, que nos traz o medo, que nos traz a ansiedade, que nos traz a angústia. Né? Aí você pode dizer, mas eu não me misturo, eu não tenho altares na minha vida. E assim, eu quero até abrir um parêntese aqui de um testemunho, né? Já falei, a maioria de vocês sabem que eu estou trabalhando de terça-feira, estou fazendo um trabalho lá em Pirituba. E assim, irmãos, eu nunca tive um retorno realmente daquilo que eu faço, financeiramente falando. Né? Já dei aula para pessoas que viveram um tempo do artesanato que eu ensinei. E eu brincava, falava, Senhor, não é possível. Eu ensinei, ela está ganhando dinheiro, e eu não consigo ganhar dinheiro com as minhas artes. Né? E vocês sabem que eu faço uma série de coisas, não, porque eu gosto, inclusive. Né? E hoje em dia, com a facilidade da internet, né, de você achar cursos a R$10, aí você fala, preciso fazer esse curso. Eu tenho curso lá, outro dia eu tive que mandar uma mensagem para a moça e falei assim, onde que é que está o curso que eu comprei mesmo de você, que eu não lembro mais, é tanta plataforma que tem. Aí eu olhei em uma, olhei em outra, eu falei, onde que está isso? Aí ela me passou, era o site direto deles, né? Porque às vezes você compra porque está barato para fazer depois nem lembra, nem sabe onde está. Então, é uma facilidade que nós temos hoje. Né? E aí, mas eu nunca tive um retorno, assim, vendo minhas coisinhas, sempre vendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Né? Inclusive, quando eu fiz a acupuntura, né, eu falei, acho que vai ser aí, né, que eu vou trabalhar. Porque comecei a ter algumas pacientes, tal, muito bom, tal, mas né, não é que não foi para frente, irmãos, né? Assim, ainda faço, mas não foi aquilo que eu esperava, né? Que eu fosse ter várias clientes e fosse
manter esse giro, né? Então, amém. Né? Sei que é algo que o Senhor... nada é desperdiçado. Né? Eu falo que conhecimento não ocupa espaço. E ainda hoje, muitas vezes, eu acabei de pôr um pontinho na Fátima lá. Né? Falo, eu estou com isso, estou com aquilo. Aí põe um pontinho. Então, né, eu sirvo os meus irmãos com os meus talentos. E isso, para mim, é maravilhoso. Né? Mas a gente também precisa sobreviver. Né? E a gente quer fazer alguma coisa que traga também renda. E assim, eu vendo uma coisinha ali, Deus sempre supriu, sempre surgiu uma coisa aqui, uma coisa ali, mas nunca eu tive um montante, vamos dizer assim, um salário por um trabalho meu. Né? E quando esse senhor me procurou, eu falei, né, é longe, né? Não é longe, né, Cláudia? Não posso falar que é longe, porque a Cláudia vem todo domingo de lá, né, e toda quinta. Mas, assim, não era uma coisa tão perto, e é um aplicativo que tem, né, que, inclusive, eu já tinha falado, vou sair desse aplicativo, porque né, não rola nada, tal, e não saí porque eu esqueci. E ele me contatou, né, quando falou Pirituba, eu falei, né, não vai querer. Né? E aí, falei um preço até, um bom preço para mim, porque eu falei, para ir até lá, né? E ele aceitou, fechou, em média de 10 pessoas. Né? Eu fui pensando numa média de 10 pessoas, que eu falei, tem que ter no mínimo 10 pessoas para compensar. E aí eu estou com, no primeira aula foi quase 40 alunos, né? E, quase 40 alunos, são 2 turmas. E o dia que teve menos pessoas foram 34 alunos. Né? É bem mais do que eu esperava. E aí, que eu fui a primeira semana, né, quando eu recebi, vi na minha continha ali o dinheiro, eu falei, né? Aí o pastor falou assim, já paga no seu. Eu falei, amor, deixa uma semaninha lá, peraí, né? deixa eu curtir um pouquinho, né, que entrou, assim, porque sempre que entra dinheiro na minha conta, é ele que passa, né, da conta dele para mim, para eu pagar as contas. Né? Mas entrou na minha direto, sem ser dele, eu falei, deixa um pouquinho, vai pagando aí, no finzinho eu pago, né? Deixa ficar um pouquinho. E aí, na segunda semana, irmãos, olha só, né? Na primeira semana tinha 38 pessoas. Na segunda semana, tinha acho que 36. Aí eu já falei, poxa, só isso? Estava esperando 10, né? Só isso, né? Já caiu o rendimento, né? Na terceira semana tinha 34, mas assim, às vezes uma vez, porque é toda semana, né? Fala, eu vou no médico, não vou poder ir. Mas como eu ganho por aluno, né? Aí, o dia que não vai alguém, aí eu já, puxa, só isso, né? Nossa, muito mais do que eu ia, né? Mas, né, já começa a entrar. E eu não sou uma pessoa ligada no dinheiro nesse sentido, assim, né? De, tem dinheiro. Mas aí começou a me dar dó de gastar. Quando eu tinha que pagar uma continha, eu falava, já baixou, né? Já, que pena, já foi, né? E aí, essa semana, como vocês sabem, eu fui ficar com a Jéssica. E foi bem na terça-feira, eu me preparando para ir para lá, né? E a Jéssica falou, vou ter que ir, precisa ficar alguém, tal, vou ver se a Marisol fica, né? Mas eu sei que a Jéssica, ela já desliga um pouquinho aí. A Jéssica é manhosa nesse sentido, sabe? Ela quer a mãe, né? Ela é assim, ela é uma pessoa forte, tal, mas nessa hora eu sei que ela quer, né? Ela dá aquela, né? E aí eu falei assim, bom, Marisol vai, né? Não precisa, tal. Aí depois eu fiquei pensando, falei, não vou perder, porque se eu não for, eu vou perder, né? Não tem necessidade, tem quem vá. Aí depois eu pensei, meu Deus, se minha filha, né? Porque a gente já achava, se tiver que fazer cirurgia, já vai fazer hoje, né? Aí eu falei, mas se minha filha fizer a cirurgia e morrer, eu vou pensar, meu Deus, por causa de uma mixaria de dinheiro, eu não estive com a minha filha no último dia. Né? Aí você começa a falar assim, né? Ver o outro lado. Aí eu falei, não, Jéssica, eu vou cancelar lá, vou ver se dá para ir na sexta, se elas concordarem, aí eu vou com você. Né? Aí todo mundo falou, não, pode ser sexta, tal. Bom, vou na sexta, né? Mas como vocês viram, né? Sabe, ela ficou, fez exame, aí não tinha vaga, operou só quinta, ou seja, eu não fui, né? E aí, né, você fala, mas perdi uma semana. Mano, eu não ganhava dinheiro. Há um mês atrás eu não tinha nada, né? Agora eu perdi uma semana, né?
aí você fica pensando, como é fácil das coisas entrarem no seu coração e se tornar ídolos. Né? Porque é um dinheiro que eu não tinha. Não é um dinheiro que eu conto, né? Porque eu entendo, se é uma coisa que você já tem há um tempo, e você fala, puxa, né? É o dinheiro do meu aluguel, é o dinheiro disso. Há uma preocupação maior. Né? Mas é um extra. Né? Então, não preciso, tem sido bênção, tem cobrido coisas que a gente precisa, mas é um extra. Eu não dependo desse dinheiro. Eu não, né? Mas como fica... Né? Você já fala assim, então não vai entrar esse, aí vai ter que sair esse, aí já está baixinho. Não tinha nada na conta. Qualquer R$100 já está bom, porque não tinha nada, né, vindo do meu trabalho. Mas a gente vai, e se você não cuidar, essas coisas vão se tornando ídolos no seu coração, ídolos na sua vida. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala assim, eu não tenho ídolos, eu não tenho problema com isso, eu não tenho, porque nós temos e nós fazemos ídolos facilmente. Né? Deixa eu falar certo, quando Moisés estava lá para receber as tábuas do monte, o que o povo fez? Um bezerro, rapidinho. Né? Da palavra dizia, e aí surgiu um bezerro, né? Como se assim, só puseram lá e surgiu. Porque, na verdade, é assim mesmo. Os ídolos surgem em nossa vida sem que nós percebamos. E achando ainda, se você lê o texto, você vê lá que... E fizeram festa ao Senhor. Né? Estavam ali fazendo festa ao Senhor, adorando um bezerro. Então, a gente lê, parece algo muito absurdo, mas nós fazemos isso, se não tomarmos cuidado, se não vigiarmos. Né? Eu nem vou falar amém, vou falar misericórdia, né, irmãos? Então, aí, continuando, né? No 14. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso do seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra, no culto aos seus deuses. Eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos, elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Né? E aí, o que eu recebi essa semana? Recebi um convite lá, né, do síndico de lá. Irmãos, para vocês entenderem do que eu estou falando, é um condomínio que tem 12 mil moradores. 12 mil. Eu brinco, eu falo assim, Fábio, você não é um síndico, você é um prefeito, né? Porque é uma cidade aqui. Né? Então, são 200 e tantos prédios. E aí, o que eles vão fazer? Uma festa junina, claro. Né? E aí recebi o convite. Professor, ele me chama de professor. Professor, vai ser um prazer você estar aqui com a gente. Então, aí você já pensa, puxa, né? Vou ter que negar, não vou. Mas será que... Não vou. Não é algo que E aqui fala muito claro, né? Eles o convidarão para comer dessas ofertas. Você aceitará o convite. Né? Porque quando a gente se envolve, quando a gente se aliança, quando a gente... Eu estou lá, eu estou num trabalho, eu não tenho uma aliança de amor com eles. Eu não tenho uma aliança espiritual. Né? A minha aliança é com Deus. No primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu falei foi, vocês aceitam que eu ore com vocês? Né? Aí elas, claro, tal, então eu oro com elas. Né? E você vai testemunhando. Né? Falei, minha filha está doente, tal. Aí elas no particular, né? Né? Estou orando por você, então não sei o quê. Olha, não se preocupa, você não vem essa semana, vem a outra, tal. Então, você faz amizades. E é a oportunidade que Deus dá de nós falarmos do Senhor, de nós influenciarmos, de nós testemunharmos. Amém? E não nos contaminarmos. Mas porque a gente vai falar, não, mas eu posso ir lá, eu não preciso comer nada, eu vou, fico meia horinha, né, faço uma social, tal. Samuel, não. Salomão pode ter pensado dessa forma quando se envolveu com outras mulheres, não foi assim? Né? Ele começou a se casar com outras mulheres de outras nações, de outros deuses que serviam a outros deuses,
E, no final, ele estava construindo altares para outros deuses. Mas ele nunca, a Bíblia não diz que ele ia lá e adorava. Mas ele aceitou e construiu. Né? O homem mais sábio. Que dirá eu? Né? Como que eu posso dizer que eu não vou me contaminar? Como que eu posso ter essa audácia? Né? E aí, continuando no verso 18, diz assim: celebre a festa dos pães. Até agora não é a pregação, tá, irmãos? Eu vou começar a pregação, estou igual a pastor. Né? Aí diz, no 18, celebre a festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa. Né? Durante 7 dias, coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Adibe, pois é aniversário da partida do Egito. No 22, celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. Então, são as 3 festas que o Senhor deixou ordenado. Amém? Que são? Páscoa. Qual? Tabernáculos e Pentecostes. Quem falou Pentecostes? Não vale, Dani. Pentecostes. Amém? São as 3 festas bíblicas. E aí onde eu queria chegar, né? Nós, como povo de Deus, o povo que não se mistura. E, amados, entenda bem, não se mistura não é em termos de arrogância, né? Eu não me misturo com esse... Não é isso. Né? Pelo contrário, a gente precisa ser luz no meio das trevas. Porque é fácil nós sermos luz aqui. E, às vezes, até aqui é difícil, irmãos. Porque, às vezes, eu vejo... eu vou até propor um negócio para o Marcos. Cada domingo, um de vocês vem aqui fazer o louvor. Só para vocês verem a cara que a gente... né, Marcos? Só para vocês verem a cara que, às vezes, o povo está aí. Não sei quem já viu, tem até um... Como fala? Um videozinho? Um Reels, né? No Instagram, de falar assim, né? O grupo de louvor na igreja, até mandei para o Marcos. Aí o grupo de louvor estava lá, né? Fogo, tá, no maior louvorzão. E aí passa a igreja. Aí passa, sabe aquele Mr. Bean? Né? Aí passa lá ele, lá e as esposa. Às vezes é mais ou menos assim, né? Que a gente vê daqui de cima, né? Então, acho que é uma boa, né, Marcos? Cada vez um vem fazer o louvor aqui, porque eu garanto que nunca mais você vai ficar sem no louvor. Né? Porque é difícil, irmãos, é difícil. Né? Porque nós viemos aqui para adorar a Deus. Né? Mas é que hoje aconteceu. Não importa. Mas eu estou... Não importa. Mas... Você veio adorar a Deus. Amém? As mulheres aqui, chega a hora do almoço. Você não faz almoço? Você não morreu, você não faz almoço? Vai lá, às vezes assim, né? Estou com dor na perna. Vai lá assim e faz almoço. Sim ou não? Está cortando a cebola, está chorando a cebola tardida. Não, é que eu estou triste, mas está fazendo almoço. Né? Porque para adorar a Deus é diferente. Levantai as mãos, todos os povos. Né? Até linguagem de sinais, irmão, perdão, se um surdo estiver me ouvindo, agora é milagre, né? Eu ia falar, se um surdo estiver me ouvindo, é que você não se fala linguagem de sinais, tá, irmãos? É língua de sinais. Né? Se alguém da comunidade surda estiver ouvindo isso. Porque se um surdo estiver me ouvindo, glória, glória. Né? Mas nem a língua de sinais não é assim, pelo contrário. Né? A língua de sinais, a grande parte do entendimento é a expressão. Então, quando a gente está empreendendo, fala, tem que ter expressão. As crianças estavam cantando aqui, eu fazia assim para eles. Né? Aí tinha hora que eu fazia assim para eles, e eles faziam assim, achando que era um sinal. Eu falava, é expressão. Né?
Porque eles estavam aqui, né, duros, olhando para o pai, olhando para a mãe, tá? E expressão, tem que fazer expressão, né? Então, nós que temos voz, que ouvimos, queremos adorar a Deus de qualquer maneira? Como assim? Como assim? Nós precisamos entender esse momento da adoração, amados. Nós precisamos entender esse momento da adoração. Por quê? Porque nós viemos adorar aquele que é, não é aquele que faz. Essa semana o Senhor não fez muita coisa, eu não vou adorar muito, não. Né? Essa semana foi só bucha. Vou adorar a Deus por quê? Vou adorar porque Ele é. Né? A gente não fala assim quando... hoje em dia a geração é diferente, né? Explica 10 mil vezes por que está fazendo aquilo com o filho. Né? No meu tempo era... É porque eu estou mandando e pronto. Né? Eu sou seu pai, e às vezes, mesmo os pais de hoje, eles têm que chegar, explicar e falar assim, faz porque eu estou falando e pronto. Né? Você tem que chegar nesse ponto, porque às vezes a criança quer questionar. Mas a criança tem que obedecer, porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe, e a criança vai obedecer. É pelo que você é que a criança obedece, porque você é autoridade na vida dela. Né? Então, e nós adoramos a Deus, se nós temos Ele como Senhor, se nós temos Ele como autoridade em nossas vidas, porque Ele é. Ele não precisa fazer nada para mim. Aliás, Ele já fez tudo por mim. Ele já enviou o seu Filho. Ele já derramou o seu sangue por mim. Ele já enviou o seu Santo Espírito. Que mais eu quero? Que mais eu preciso? Querer, eu quero muita coisa. Mas que mais eu preciso? Né? Mas nós dependemos de situações para adorar a Deus. E quando se é vó, é pior ainda. Aí que você faz mesmo? Gemendo. Gente, vocês não têm noção do que é brincar com o Bernardo. Ele acaba com qualquer um. Agora, vó, agora você é Golias, agora você é Davi, agora não sei o quê. Agora vai, vó, vamos para a cama. Aí você fala, oba, vamos. Aí ele quer pular em cima de você na cama. Né? Ele não tem sossego um segundo. Né? E às vezes eu estou, né? Às vezes a Esther fala, tua avó está cansada, filho. Eu falo, deixa, Esther. Estou cansada, mas vou. Porque, né? Não fico todo dia com ele. Hã? Vai crescer. Então, né? Por isso que eu estou na academia. Comecei a fazer academia, né? Porque a hora que tiver tudo, eu falei, Jesus, vou ter que comprar uma spin, né, Átila? Vou ter que comprar uma spin com 5 netos. Vou ter que... Como que eu vou passear com os netos agora? Então, a gente faz simplesmente porque a gente ama. Né? E outro, quem... Né, falou, porque faz e vai embora, né? Faz porque daqui a pouco vai embora. Não sei quanto tempo eu vou estar com ele, não sei quando eu vou estar de novo com ele. Né? E você sabe quanto tempo você vai ter adorando ao Senhor aqui? Você sabe se você vai sair daqui e ter um piripaque? Ai, pastor, não fala isso. Gente, é a vida. Né? É a vida. E graças a Deus que a gente tem um piripaque e já vai para a glória. Dura que tem um piripaque e não sabe para onde vai. Né? Então, mas aqui, por isso Davi já dizia, né? Para a cova onde tu vais, não vai ter obra. Não vou louvar a Deus na cova. É aqui. Depois na glória. Mas na vida é aqui. E você não sabe quanto tempo. Você não sabe quantos dias. Amém? E aí nós vemos assim, né, essas 3 festas que o Senhor instituiu, amados, é muito interessante. Nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Nós cremos no homem, na tricotomia, né, que se fala, porque há vertentes que falam, não, só alma e espírito é a mesma coisa, então a gente fala dicotomia, que é só espírito e alma junto e corpo. Nós cremos que somos 3, né, divididos em 3.
E a Trindade é muito forte na Bíblia, né? Deus fala muito sobre a Trindade, porque Ele mesmo é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, nós somos espírito, alma e corpo. A Páscoa, irmãos, nos fala da alma, né? Porque o que aconteceu na Páscoa? O que aconteceu na Páscoa? Jesus morreu, né? O cordeiro foi sacrificado. E por causa disso, nossa alma tem salvação. Amém? Não é nosso corpo que é salvo, não é o nosso espírito, embora, né, nós vamos ser renovados e ter o espírito, mas é a alma, né? Deus fala da alma. Então, a Páscoa nos fala da alma, da salvação que veio através de Jesus Cristo. O tabernáculo fala do corpo. Por quê? O que acontece no tabernáculo? Fazemos, né, os judeus fazem as cabanas, saem das suas casas para ficarem nas cabanas, para lembrar da provisão de Deus, que Deus o sustentou, né? Isso fala de corpo, né? De que Deus o alimentou, de que Deus manteve eles com roupa, não deixou os sapatos se gastarem. Então, fala da provisão, fala do corpo. Mas o Pentecostes, que é o que nós vivemos hoje, amém? Nós estamos na semana do Pentecostes. O Pentecostes fala do Espírito, fala do renovo. Porque o que aconteceu quando Jesus foi? Vamos lá, João 14:15. Abra a sua Bíblia. Ele veio, completou a sua obra na cruz, né? E subiu, ascendeu aos céus. E aí, João 14:15 diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro, o que diz na tradução de vocês? Consolador, outras, encorajador. A minha versão diz encorajador. Que nunca os deixará. Né? Então, o Espírito Santo não te deixa quando você está triste. O Espírito Santo não te deixa quando você está sem dinheiro. Os amigos pode deixar. Né? Mas o Espírito Santo não fala, a conta dela está, vou cair fora. Né? Ele está ali. Né? O Espírito da verdade, diz o verso 17, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. E depois, Jesus falando, né? E depois estará em vocês. Olha só, ele está com vocês, né, na época do Pentecostes, e depois habitará em vocês. Né? Nós somos a geração que temos o Espírito Santo de Deus em nós. Não conosco apenas, mas em nós. Ele está aqui dentro. Ele está te encorajando. Ele está te levantando. Ele está te consolando todo o tempo, porque Ele está em você. Mas a Bíblia também diz, não apagueis o Espírito. Né? Então, nós precisamos estar atentos para que esse Espírito continue tendo vida. E o que acontece quando você começa a oprimir muito uma criança, por exemplo? Né? Pega a Elisa. Vou falar mesmo, a família não está aqui, eu posso falar, né? Vou falar da Jéssica, da Elisa, do Marcelo. Aproveitar que eles não estão. Não, mas pega a Elisa. A Elisa fala mais que o homem da Cândida. É o tempo inteiro. Fala. Não dá para respirar, não é, Mari? Não dá para respirar. E o que acontece? Se você começa, né? Cala a boca. Você fala muito. Você vai oprimindo a criança muda. Né? Você vai deixando aquela criança mais calada. Você só fala besteira. Você não sei o quê. Você começa a criticar. Você vai mudar até o temperamento da criança, porque você vai oprimir. Né? Agora, se você deixar ela se expressar livremente, claro, conduzindo, né, explicando os momentos adequados, como quando pode, o que não pode, ela vai crescer uma criança com liberdade, uma criança livre, uma criança que tem livre expressão, né, que não vai ter problema de relacionamento, que não vai ter problema de autoestima, né, porque sabe que é amada da maneira que ela é, mesmo falando bastante, mesmo que ela se expressa com liberdade. Né? E o Espírito Santo em nós, claro que ele não tem problema de autoestima, né? Mas
apagar o espírito é mais ou menos isso. Né? Você fala, hoje eu estou triste. Não... Como é que você vivifica o espírito? Adorando a Deus, irmãos. Né? Dá liberdade para o espírito. Né? A gente fala, dá liberdade para o espírito. Como é que o espírito tem liberdade? Quando ele pode glorificar a Deus, quando ele pode realmente agir na sua vida. Se você começa, agora eu não vou adorar porque eu estou triste. Agora é não sei o quê. Agora é isso. Você está apagando o espírito. Ai, Deus me mostrou tal coisa. Ai, será que é de Deus? Ai, não sei se eu vou falar. Ai, eu não sei se eu faço. Eu não sei se... Né? E isso, às vezes, Deus já falou mais de uma vez. Mais de uma vez. Deus já mostrou mais de uma vez. Né? Nós somos treinados no Senhor. Você tem pessoas aqui que podem te ajudar nisso. Ah, tenho dúvida. Vai, fala com um obreiro. Né? Fala com um diácono. Olha... Deus me mostrou tal coisa, eu vi tal coisa, né? Não sei se é meu, se é de Deus, mas fala, Ele vai te orientar, mas vai deixando o Espírito fluir na sua vida. Hora de dar um glória a Deus, amados. Vai deixando o Espírito fluir. Né? Às vezes a gente fala, está assim pensando, pensa, né? Até pensa, glória a Deus, verdade, mas não abre a boca. Né? Nós precisamos deixar o Espírito fluir em nós. Até a Beatriz está se manifestando. Aí diz assim, né? Ainda continua no 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhe ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. A paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem ter medo. Nós não temos por que nos afligir, nós não temos por que ter medo. E aqui eu completaria, né, viver no medo. Sabe, essa semana, quando eu fui lá encontrar a Jéssica no hospital, né? A princípio, né, fica aquela expectativa, né? Vai ser, o que não vai ser, vai ser. Quando falou de apendicite, né? Aí você vai pensar, você vai lá, é cirurgia, né? Não tem outra. Até pode ser tratado por antibiótico por um tempo, mas há uma grande chance daquilo voltar numa forma mais séria, né? E não dá até tempo de socorrer tudo, então eles sempre optam pela cirurgia. E aí, né, a preocupação maior com a Jéssica era antibiótico, né? Para quem não sabe, a Jéssica passou por 2 cirurgias, né? Primeira vez foi a vesícula. E foi muito interessante, porque eu estava com ela, né? E nós passamos a noite no hospital, sabe como é noite no hospital, né? Você não dorme direito, tal. E aí vieram buscar ela bem cedinho. E quando vieram buscá-la, eu estava numa outra cama de hospital, porque eles têm apartamento, mas às vezes não tem o apartamento tem uma maca, uma cama, né, de hospital e um sofazinho que você dorme, né? O acompanhante dorme. Mas quando eles não têm quarto, que eles põem na enfermaria, então fica 2 camas de hospital, né? Então, tanto que às vezes entra o enfermeiro e fala, quem é doente? Então, eu estava numa cama, né? Então, veio pegar ela cedinho, eu encostei e eu dormi. Eu acordei com o médico entrando, né, no coisa, foi ótimo, né, para mim, porque eu não sofri nada, né? Acordei com ele entrando, falando que já tinha acabado a cirurgia. E aí ele falou assim, acabou a cirurgia, ela está bem, tal, ela teve uma parada cardíaca, tal. E eu com sono, tá. Depois que ele foi embora, eu falei, peraí, parada cardíaca, alguma coisa não foi tão bem, né? Porque ela teve uma parada cardiorrespiratória, ele falou, né? E que provavelmente era uma reação a alguma das medicações, né, que a gente não sabia que ela tinha alergia. Perdão. E aí, quando foi na cesárea, ela foi bem o parto, tudo, mas ela começou a entrar em choque anafilático. E é o que ela fala, né, tive a minha experiência de quase morte, né, porque realmente foi muito sério. Então, as 2 experiências dela
foi experiência difícil, né? E eu ainda disse para ela, filha, fique em paz, né? Quem sabe Deus quer te dar uma boa experiência de cirurgia para você ter outra imagem na sua cabeça, né? Mas na hora ela falou assim, ou então quer que eu passe tudo de novo. Eu falei, quem sabe, se precisar passar, vai passar, né? Mas falar é fácil, né? Mas a gente, como coração de mãe, fica pensando que queria estar no lugar, né? Que eu vi que ela, a princípio, né? Aquilo que eu falei, a gente não fica, mas a gente passa pelas fases, né? Ela estava angustiada, e aí foi passando o tempo, né? E tudo isso é propósito de Deus, né, irmãos? Porque aí foi passando o tempo, Deus vai tratando, aí vieram dar um antibiótico, porque enquanto não internava, tudo tinha que já ir tomando antibiótico. E a gente ficou na expectativa, avisou todo mundo, né? Olha, está preparado, aqui tem tudo preparado, se tiver algum problema, né? Tá. E aí começou a gotejar lá o antibiótico e a gente assim, né? Aí, passado um tempo, você, bom, foi tudo bem, né? Porque aí ela já sabe o antibiótico que ela tem alergia, eles já dão de outra família, né? Que eles falam, outros princípios ativos. E aí, né? Aí a gente vai ficando mais tranquilo, tudo, porque o maior receio era antibiótico, tudo. Mas, como vocês sabem, isso foi terça, né? Ela foi pela quinta noite, porque como era uma cirurgia de emergência, porém, né, ela não estava num estado assim, era uma cirurgia de encaixe. Então, dependia de poder, de ter encaixe para ela fazer. Aí ficou lá de jejum, não vai ser hoje, né, vai comer. Ela falou que ela fez 3 dias de jejum intermitente, né, até emagreceu. E aí ficava o dia inteiro de jejum, não vai ser. Aí comia, jantava à noite. Aí, quando foi no outro dia, o médico veio e falou assim, olha, apareceu 2 emergências, né? Provavelmente cirurgia assim que não tinha como esperar, então não vai dar para fazer só cirurgia, vai ficar para amanhã. Né? Mas porque eu não quero, e foi muito cuidadoso, é uma equipe muito cuidadosa, porque eu não quero pôr uma equipe cansada para fazer só cirurgia. Né? Ok. Aí ficou para o dia seguinte, e tudo isso Deus vai tratando. Né? E aí o pessoal me perguntando, e aí? Não sei o quê, já foi, não foi, ai meu Deus. Aí uma pessoa falou assim para mim, faz um barraco aí. Aí eu falei, olha, é tudo no tempo de Deus. Claro que a gente ficava meio em cima perguntando, porque a gente sabe que há todo um sistema, esqueceram. Quando liberaram o quarto para ela, já tinha passado 3 horas, o quarto estava liberado e não tinham subido a gente. E iam dar uma medicação para ela. E aí, nisso, o Marcel até chegou lá, já na parte de internação, não onde a gente estava. E aí não tinham liberado o remédio, mas o remédio estava no quarto. E a gente estava no PS, né? Então, quer dizer, não deu o remédio liberado, o quarto liberado e a gente no PS. E aí o Marcel chegou lá, constava que ela estava no quarto. Né? Quando ele foi falando com ela lá embaixo e no sistema ela já estava no quarto. Então, você tem que ir perguntar, se informar, porque às vezes acontece um erro desse no sistema, né? Está lá, ela está no quarto e ele ia ficar lá embaixo um tempão. Então, nós fizemos tudo isso. Todas. Então, assim, foi tudo perfeito, sabe? Tudo perfeito, assim, no tempo de Deus. Então, a gente perguntava, ia, falava, questionava, falava, está demorando, olha, tem isso, tem aquilo. Mas eu estava em paz, né? Porque sabia que era, e Deus estava tratando o coração dela também. Né? Porque ficar longe dos filhos, assim, a preocupação, né? O Levi vai dormir, ele não dorme sem mim, tudo. E aí, né, Deus foi mostrando como Ele cuida de tudo. E até eu brinquei com ela, eu falei assim, na outra cirurgia, essa cirurgia eu fiquei orando, chorei primeiro, orei. Eu falei assim, e na outra eu dormi, né? Depende sempre de Deus, né? Eu falei assim, porque você não depende da minha oração. Ela falou, mas quem sabe se eu tivesse orado, eu não tinha passado por aquilo. Eu falei, quem sabe, né? Se eu tivesse ficado acordada. Mas é sempre a palavra final do Senhor. Não foi a minha oração, a nossa oração que fez. Né? A gente ora e clama ao Senhor, mas sabe que Ele vai fazer o que lhe apraz. Né? E aí, dessa vez, quando ela foi, já, acho que era 7 horas, né, quando vieram pegar, eu brinquei com o médico, eu falei, olha, doutor, nem sua mãe esperou tanto por você, os 9 meses. Nem ela ansiou tanto por você como a gente. Né? Porque a gente não via a hora dele entrar e falar, vou levar. Né? E um médico super
gente boa, assim, ele riu. Aí eu orei por ele, né? Eu falei, olha, o Senhor abençoe as suas mãos, o Senhor esteja à sua frente, não seja as suas mãos que façam essa cirurgia, mas as mãos dele, ele, amém, amém. Né? Então, assim, tudo perfeito. Né? Então, o que a gente vê é que não adianta a gente ter medo. A gente passa pelo medo. Né? A gente passa pela angústia. Foi um processo durante todo esse tempo que ela ficou internada, e mesmo durante a oração, a hora que ela subiu, aí eu chorei, né? Porque até lá eu estava, não, filha, vai dar tudo certo, vai ser... Mas aí você está sozinha ali, vai orar, né? Aí deu uma angústia, uma coisa, eu falei assim, não, que eu não confio em Deus, mas e se chegou o dia do Senhor levar, o Senhor vai levar, né? Aí eu chorei, aí Deus vai limpando, Deus vai cuidando, aí depois eu louvei a Deus, cantei, dancei, fiquei 1 hora lá, falei, Senhor, tá bom, agora manda a notícia, né? E o médico falou assim, a hora que terminar, eu ligo, né? Aí ligou, graças a Deus o pastor tinha chegado nesse momento lá. Aí ligou e falou assim, ó, você pode subir? Acabou a cirurgia, você pode subir aqui? Aí me deu um gelo, né? Porque ele não falou nada, só falou, você pode subir aqui? Eu falei, Jesus. Né? Porque quando é notícia ruim, eles não dão por telefone, né? Eu falei, Jesus. Eu falei, amor, mandaram subir. Ele falou, calma, amor. Mas meu coração, engraçado, né? Porque aí me deu aquela coisa de adrenalina, mas meu coração não ficou apertado, como no começo da oração, quando eu estava orando, que deu aquele aperto. Meu coração estava em paz, né? E aí nós subimos, entrei no centro cirúrgico, a moça, não pode entrar aqui. Eu falei, mandaram subir. Ela falou assim, tá tudo bem, calma, calma. E aí, realmente, tinha corrido tudo bem, que ele é atencioso, quis explicar da cirurgia, né? E aí ele disse, olha, ficou 3 anestesistas, por causa do histórico dela, ficaram 3 anestesistas na sala. Né? Não, resolvemos não fazer por laparoscopia, para ela ficar acordada, fez a cirurgia com ela acordada o tempo todo, para não entubá-la. Então, olha o cuidado de Deus, né? Olha a maneira com que Deus fez todas as coisas. Então, é perfeito o caminho do Senhor. Né? Então, nós passamos pela angústia, passamos pelo medo. Se tivesse acontecido alguma coisa, teríamos passado por uma tristeza, mas sempre o Senhor sustentando. Sempre o Espírito do Senhor nos lembrando que somos dele. Né? E que é tudo dele, por ele e para ele. Então, quando você tem isso em seu espírito, que é onde... nós falamos de Pentecostes, que o Senhor traz renovo no Espírito, nós precisamos deixar que Ele flua, e que Ele nos lembre dessas coisas todos os dias, que nós passamos pelo deserto, mas não ficamos no deserto, não moramos no deserto. Né? Então, e nós não precisamos ficar 40 anos como o povo, ok? O povo ficou 40 anos porque errou, porque ficava, né, testando ao Senhor, porque idolatrava, porque fazia isso, porque fazia aquilo. Porque senão você não precisa nem construir tenda no deserto, irmãos. Às vezes a gente quer construir tenda no deserto. Ai, estou triste, eu preciso sentar aqui, ficar e curtir minha tristeza, então faz uma tendinha, fica lá. Não! Aqui é lugar de passagem, Senhor, eu vou caminhar para chegar lá em Canaã, para chegar na terra da promessa. O Espírito de Deus se move em mim. Amém? Porque já era a promessa de Deus lá em Joel. Joel 2,19. Abre a sua Bíblia. Estou terminando. O Senhor respondeu, vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor, seu Deus, pois Ele envia chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Veja bem, enquanto lá diz, se você se aliançar, né, você vai acabar o quê?
seus filhos, vai aparecer as mulheres, os seus filhos se casarão com as mulheres, né? Então, toda a sua descendência vai ser contaminada, né? Com essa aliança que você está fazendo, com a tristeza, com a idolatria, com as coisas que são desse mundo. Mas aqui em Joel a promessa é diferente. Eu derramarei o meu espírito sobre os seus filhos, suas filhas, elas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É essa a promessa de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa descendência. Talvez eu não veja, mas eu sei que a Beatriz vai viver isso na vida dela. E se ela for fiel, ela vai viver isso na vida dos netos dela, porque é promessa do Senhor. Amém? Mas nós precisamos aprender a andar em espírito, a viver em espírito e a desfrutar das coisas que Ele nos dá. Quem aqui tem mais idade, a gente acha que é mais novinha aqui, é a Carol, né? Talvez. Oh, hã? Tá velha? Natasha tá velha. Carol, Dani, a Natasha, acho que é assim, mais ou menos. Mas todos nós, que já passamos, principalmente um pouquinho mais de idade, nós sabemos que há fases em nossas vidas e que, conforme vai passando, nós pensamos, puxa, por que eu não curti? Né? Porque quando a gente é criança, a gente quer o quê? Quando eu for adulto, eu vou fazer isso. Nem imagina que vai ter boleto, né? A gente só imagina que vai fazer. Né? Aí eu vou comer o que eu quiser, mas você tem que pagar para comer. Quando você é adulto, você descobre que de criança você não comia tudo que você queria, mas você não pagava, eram seus pais que pagavam. Né? E aí, quando você é adulto, você tem que pagar pelo que você come. Então, nós não desfrutamos, muitas vezes, o presente, porque nós estamos sempre pensando no futuro. Né? Aí cresce um pouquinho, mas quando eu casar, vai ser assim, aí casa, não, mas quando eu tiver filho, mas sempre esperando algo diferente. Nós temos dificuldade em viver o presente, em desfrutar das bênçãos do presente. Aí você vai ficando mais velho e vai pensando, puxa vida, né? Eu podia ter desfrutado mais, quando eu tinha mais saúde, quando eu tinha mais vigor, né? Podia ter os filhos, né? O primeiro a gente quer que cresce logo, quero tanto que fala, quando estiver andando. O segundo a gente fala, que pena, né? Já está falando, vai passar muito rápido, porque a gente já viveu a experiência do primeiro. Então, nós precisamos viver o presente. E se nós vivermos hoje aquilo que o Senhor tem nos dado hoje, não há por que não ter alegria em nosso coração. Amém? Se eu estou sem dinheiro, mas meus filhos têm saúde, eu estou com saúde. Se eu não estou com tanta saúde assim, mas Deus tem suprido, mas meu filho está bem, mas eu estou vendo meu neto. Enfim, sempre nós vamos ter coisas para nos alegrar. Amém? Por que vamos escolher focar nas coisas que não... E isso, irmãos, não é coaching, tá? Olha, teoria como que é? Da pensamento positivo. Pense positivo. Não é isso. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo é que é nosso coaching, né? E ele não fala apenas, ele faz. À medida que você deixa, ele faz. Ele te traz alegria, ele te traz vida, ele te traz unção. Amém? Eu falei esses dias para uma irmã, ela estava, né, numa situação ali, e aí eu falei assim, olha, vendo a situação de outra pessoa, na verdade, boa, e eu falei assim, olha, em breve é você que vai estar vivendo isso. Ela falou assim, será? Eu falei, resposta errada. Queria ter um pé, né? Resposta errada. Tem que falar, eu creio. Né? Está tudo parecendo que não, mas eu creio. Você recebe uma palavra dessa e fala, será que é mesmo? Não sei, não. Né? Nossa tendência. Resposta errada, eu creio. Mas tudo diz que não, mas eu creio. A palavra diz, eu creio que eu vou viver. Eu creio que os meus filhos vão viver. Muitas vezes nós não vemos em nossa vida aquela promessa cumprida, mas nossos filhos desfrutarão. É coisa melhor nós sabermos que nossa descendência será abençoada? Então, o Espírito que se move em você, se moverá em seus filhos, se moverá em seus netos. Mas o que você tem ensinado a eles? De que maneira você tem deixado que o Espírito se move em você? De que maneira seus filhos têm visto você adorar? De que maneira os seus filhos têm visto você viver o dia a dia? Né? Em alegria ou em tristeza?
todas as vezes, curtindo, falando das coisas boas, ou só lembrando daquilo que traz tristeza? A Bíblia diz que a gente tenha em memória tudo aquilo que nos traz esperança. Né? E os que esperam no Senhor renovam suas forças. E aí você vai indo na Bíblia, você vai vendo que uma coisa completa a outra, uma promessa completa a outra, e são sempre promessas de bênção. Até quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você fala, Deus, peraí, você está me dando uma notícia dessa, né? Que eu vou ter aflição no mundo e manda ter bom ânimo? Né? Mas ele fala, porque eu venci o mundo. E é essa certeza que vence o mundo, a nossa fé. Se nós nos firmarmos nele, nós seremos mais que vencedores. E mais que vencedores, e lugares altos, e bênçãos do Senhor, nem sempre, irmãos, é a gente parecer bem, humanamente falando. Às vezes você está na maior pendura, sem saúde, né, com um monte de problema, e está em lugares altos. Porque você não vive gente, não vai falar nesse plano, né, que parece coisa de espiritualista, né? Nesse plano, que eu quero dizer, porque o Senhor fala para nós andarmos em lugares altos. As bênçãos celestiais estão aonde? Que diz a palavra? Alguém, por favor? Onde fala que a palavra que estão as bênçãos celestiais? Os lugares altos. Cadê o pastor? O pastor não está aqui para achar o versículo para mim. Toda sorte de bênçãos estão nos lugares celestiais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estão precisando vir na escola bíblica, hein, irmãos? Por sinal, lá, isso aí, achei. Bendito Deus, nosso Pai Jesus Cristo. Pode ler, Jefferson. Que nos tem abençoado. Aonde? Aonde, irmãos? Regiões celestiais é aonde? É lá embaixo? Tem algum céu ali embaixo do seu pé? É lugar alto. Amém? Então você pode até não lembrar como eu tenho que procurar. Onde está o versículo? Mas você precisa saber o que a palavra de Deus diz. As suas bênçãos estão nos lugares altos. Não adianta você ficar lá embaixo, choramingando, reclamando, tal, e achar que vai alcançar a sua bênção. Sua bênção está nos lugares altos. Ou seja, em meio à dificuldade, eu estou nos lugares altos, porque eu estou em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos. O que quer dizer? Não é sorte no sentido que se fala, já tem sorte, mas é todo tipo de bênçãos, né? Sorte de vários, né? Todo tipo de bênçãos estão em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Amém? Então, é nas regiões celestiais que nós estamos e nós ficamos nesses lugares, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio a situações difíceis, nós ficamos em lugares altos. Amém? Convido você a ficar em